Sejam bem-vindos. A gente vai tratar hoje sobre um tema que é recorrente, tá? Muito recorrente em qualquer prova que você for fazer, tá? Seja prova de concurso ou mesmo no exame de ordem, tanto na primeira quanto na segunda fase. E, doutores, é um tema aí que causa um verdadeiro terror na cabeça dos alunos, dos candidatos. Por quê? Porque a pessoa tem uma dificuldade enorme em entender quais são as regras aplicáveis à prescrição. Tá? Quem já estudou a matéria sabe, tá? E você se depara hoje com muitos profissionais aí, pessoal já formado, que não sabe contar prescrição, tá? Não sabe contar, não sabe estabelecer as regras para a contagem do prazo prescricional. Tá? Então, é claro que nessa uma hora aqui, nesses 50 minutos que a gente tem aqui de aula, eu não consigo esgotar uma matéria tão extensa e cheia de tantos detalhes. Tá? Então, eu vou tratar do assunto aqui, levando em consideração os aspectos mais cobrados, tá? Que é o básico que você precisa saber, a partir do qual você vai ter, então, condições aí de estabelecer a contagem desses prazos prescricionais, tá? Então, vejam só. Doutores, quando a gente fala em prescrição, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: nós temos duas grandes formas de prescrição, duas formas de prescrição. Tá? E o que determina uma e outra é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho o trânsito em julgado, quando eu digo trânsito em julgado, eu estou falando de trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, tanto para a acusação quanto para a defesa. Então, se eu tenho o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, então, significa o quê? Que toda e qualquer forma de prescrição anterior, nós chamamos de prescrição da pretensão punitiva. Depois do trânsito em julgado, nós temos a prescrição da pretensão executória. Então, entendam que, na primeira hipótese, na prescrição da pretensão punitiva, o Estado não teve êxito em punir o boneco. O cidadão não foi punido. Por quê? Por conta da incompetência do Estado, que não utilizou-se do prazo previsto em lei para aplicar a punição. Na prescrição da pretensão executória, mais uma vez, o Estado não teve o quê? Competência para executar a pena. Tá? Então, essa questão da prescrição antes ou depois do trânsito em julgado, ela importa numa série de consequências, tá? Então, se a prescrição ocorre antes do trânsito em julgado, não subsiste qualquer efeito penal, condenatório, não tem nada, a gente não tem absolutamente nada. Agora, se a prescrição for da pena, da pretensão executória, subsiste o título condenatório e todos os efeitos. A única coisa que nós temos é a extinção da pena. Tá? Mas eu tenho uma condenação. Tá certo? Então, vejam só. Quando a gente fala, portanto, em prescrição, tá? Nós precisamos ter em mente aqui o seguinte. Então, a prescrição, como eu acabei de dizer para vocês, ela pode ser de duas formas. Eu tenho aqui a prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória. Tá? Então, o que difere as duas? O trânsito em julgado para ambas as partes. Isso aqui que você tem que levar em consideração, ambas as partes. Certo? E quando eu falo em prescrição da pretensão punitiva, que é essa daqui, que é o que nos interessa, que a gente vai estudar agora, eu quero falar para vocês aqui rapidamente, é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Tá? E aqui
não há trânsito em julgado para ninguém, tá? Não há trânsito em julgado para ninguém. A prescrição superveniente ou intercorrente, e aqui eu tenho trânsito em julgado para a acusação, mas não para a defesa, e a prescrição retroativa, mesma coisa. Então, presta atenção numa coisa aqui. Para eu poder falar em prescrição superveniente ou intercorrente e prescrição retroativa, obrigatoriamente eu preciso ter o trânsito em julgado para a acusação. Poxa, e por quê? Porque, pessoal, veja só, a gente leva em consideração a pena. Aqui, ó, nessa primeira forma de prescrição aqui, eu levo em consideração a pena o quê? O limite máximo de pena em abstrato. E nessas duas aqui, eu levo em consideração a pena em concreto, tá? Em concreto, tá certo? Levo em consideração a pena em concreto. Tá? Então, significa dizer o quê? Que eu tenho uma sentença. Eu tenho uma sentença. E essa sentença já transitou em julgado para a acusação. Então, obrigatoriamente vai ter que ter essa informação no seu problema. Se tiver a informação no seu problema de que o Ministério Público não recorreu, ocorreu trânsito em julgado para acusação, aí eu posso raciocinar nessas duas formas de prescrição. Entenderam o que eu falei, pessoal? Atenta para esse detalhe, meu querido. Atenta para esse detalhe. Tá certo? Vamos junto ou não? Ok? Muito bem. Agora vamos lá. Então, eu falei para vocês que nós temos três formas de prescrição. Tá? Nós temos aqui três formas de prescrição da pretensão punitiva, tá? Da pretensão punitiva. Então, a pretensão punitiva propriamente dita, o que foi que eu falei? Que eu levo em consideração a pena em abstrato. Jair, eu não sei o que é pena em abstrato. Porra, meu filho, olha lá para o preceito secundário do tipo penal. Lá está dizendo, por exemplo, no furto, pena de 1 a 4 anos. Roubo, de 4 a 10. Homicídio simples, de 6 a 20. O que eu levo em consideração? O máximo da pena em abstrato. O máximo da pena em abstrato. E aí é oftalmológico, né, meu filho? Aí você vai ter que ir lá para os prazos, lá do Código Penal, lá do artigo 109. E isso aqui é decoreba, né? Apesar que você não precisa, apesar que na segunda fase você não precisa, mas na primeira fase você vai ter que lembrar. Tá? Pessoal, olha só. É muito fácil, velho. É muito fácil. Tá? Então, se a pena máxima for menor do que 1 ano, nós temos um único prazo prescricional ímpar, que é de 3. Então, menos de 1, 3 anos. De 1 até 2, inclusive, prescreve em 4. Mais de 2 até 4, prescreve em 8. Mais de 4 até 8, prescreve em 12. Mais de 8 até 12, prescreve em 16. E mais de 12, prescreve em 20. Tá? Então, não tem o que... isso aqui é oftalmológico, é olhar, tá? É cara crachá. Você pega a pena em abstrato, joga na tabela aqui e você vai saber qual é o prazo prescricional quando se trata da pretensão punitiva propriamente dita. Propriamente dita. Certo? Aqui, doutores, duas coisas que você não pode esquecer. Primeira, Jair, eu tenho que levar em consideração causas de aumento e diminuição? Tem. 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 Ó, deixa eu explicar isso aqui mais fácil. Espera aí, esse trem aqui, gente, me dá só um minuto aqui que eu vou mudar, tá? Eu vou mudar esse troço aqui. Eu vou mudar esse trem aqui para ficar mais fácil. Me dá um minuto aqui.
Deixa eu utilizar o tablet. Posso pensar. Que aí vai ficar mais dinâmico aqui, porque aí eu posso escrever com mais liberdade. Vamos lá, espera aí só um pouquinho. Agora sim. Vamos lá. Agora vai ficar mais legal. Então, gente, olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou falando que eu tenho que levar em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição, certo? Então, você imagina a seguinte situação. Se eu tenho uma pena, vamos lá. Então, aqui o nosso negócio aqui. Então, eu tenho aqui, vamos pegar 155, tá? 155 caput. Qual é a pena dele? De 1 a 4. O que eu tenho que levar em consideração? 4. O que eu falei para vocês? Mais de 2 até 4 prescreve em 8 anos. Beleza? Ok. Agora, vamos imaginar que o crime que eu tenho é 155, parágrafo 1º do Código Penal. O que é o 155, parágrafo 1º? É uma causa de aumento de pena de 1/3, mais 1/3, por quê? Porque ele foi praticado durante o repouso noturno. Então, veja só, agora a pena aumenta. Então, eu tenho que pegar o quê? 4 mais 1/3. Isso vai dar quanto? 4 mais 1/3. Vai dar mais de 4, né? Então, mais de 4, o que eu combinei com vocês? Mais de 4 até 8 prescreve em 12 anos. Mudou o prazo prescricional. Entenderam o que eu falei ou não? Sim ou não? Responde aí, por favor. Ok. Outra coisa que você tem que levar em consideração, obrigatoriamente, e esse daí, a FGV ou qualquer banco, eles não perdem a oportunidade, tá? Que é o quê? O artigo 115 do CP. O que diz o artigo 115 do CP? Se o boneco for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, o que acontece com o prazo prescricional? Ele cai pela metade. Ele cai pela metade. Então, veja só. Vamos supor aqui que o nosso boneco aqui tivesse o quê? 20 anos. 20 anos aqui. Então, o prazo prescricional aqui seria de 4. Aqui seria de... Opa, 8 não, né, meu filho? Porra, aí o Mobral aqui pegou pesado agora, né? Aqui seria de 6 anos. Perceberam? Ok? Então, você tem que levar isso em consideração. Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos para o mais importante. Como é que eu conto esse prazo prescricional, doutores? Para eu poder contar esse prazo prescricional, tá? A primeira coisa que eu preciso saber, o termo inicial, tá? O termo inicial. Cadê o Everton? Não está aqui hoje? O Everton normalmente é o meu assistente aqui que vai jogando os artigos aqui no chat aqui. Almerinda, faz isso para nós, Almerinda,
por favor. Então, já joga aí para mim. Joga aí para mim o artigo 111 do Código Penal. Tá? Artigo 111. Pode ser, Mariana, também. Minha filha postiça. Bom, senão eu vou pegar aqui. Professor, pede a Mari, porque eu tô num local aqui que a internet está meio ruim. Mas daqui 5 minutinhos eu começo a ajudar. Aqui. Tá? Então, vou pegar aqui, doutores. Ó, lá no artigo 111 do Código Penal, tá? Lá no artigo 111 do Código Penal, o que vocês têm que levar em consideração? Tá? Acho que eu me perdi aqui agora. Não, está aqui. Ah, apareceu aí. Tá? Obrigado, Mari. Então, no artigo 111 do Código Penal, doutores, está estabelecendo o quê? Que a prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr. Claro, primeiro, da data do fato, né, meu filho? Do dia em que o crime se consumou. No caso de tentativa, quando cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, quando cessou a permanência. Nos crimes de bigamia, ou de falsificação, ou alteração de assentamento da data que o fato se tornou conhecido. E aí presta atenção numa alteração que a gente teve recentemente agora com a lei Henri Borel. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra criança e adolescente, da data em que a vítima completar 18 anos. Tá? Então, começa a contar a partir daí. Então, pessoal, qual é a regra geral aqui? Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira aqui, ó. Então, nós estamos falando da prescrição, da pretensão punitiva propriamente dita. É esse monte de sigla aí. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando que ela começa a contar? Quando que ela começa a contar? Vamos colar da data do fato, tá? Basicamente da data do fato. Certo? E aí, o que eu tenho que levar em consideração? As causas interruptivas da prescrição que estão lá no artigo 117. Tá? Lá no artigo 117. Então, presta atenção. O curso da prescrição, ele se interrompe quando? Pelo recebimento da denúncia ou queixa, pela pronúncia ou decisão confirmatória da pronúncia. Esses dois incisos se referem apenas ao procedimento do rito do júri. Tá? E aí, pela publicação da sentença, pelo início da continuação, cumprimento da pena, pela reincidência, mas isso já é da prescrição da pretensão executória. Então, aqui as causas interruptivas que você tem que levar em consideração. Artigo 117, os incisos 1 a 4. Tá? 1 a 4. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a data do fato, a data do recebimento da denúncia, e aqui eu tenho o quê? A publicação da sentença. Mas vamos lá, tem problema, vamos tirar essa publicação da sentença aqui por enquanto para não misturar. Ok? Então eu preciso dessas duas informações. Basicamente, eu preciso da data do fato, da data do recebimento da denúncia. Então, tá aqui, ó, fato, recebimento da denúncia. Essa informação aqui, ó, se essa informação ela tiver no seu problema, você pode ter certeza que o examinador quer que você olhe para a prescrição, tá? Pode ter certeza disso. Então, você imagina o seguinte, vamos pegar aqui, vamos pegar uma situação hipotética aqui, tá aqui. Então, vamos supor que o fato aconteceu quando? 1/2 de 2000 e... vamos colocar 2018. Qual crime? Furto. 155 caput. 155 caput. Então, o crime aconteceu dia 1/2 de 2018. Beleza. Instaurou o inquérito, apurou. Aqui, 1/5 de 2018. Ocorreu o quê? O recebimento da denúncia. Então, aqui é o fato, recebimento da denúncia, 2018, tá?
Vamos melhorar isso aqui. 2018. Beleza. Então, primeira coisa que você pode olhar. A primeira coisa que você pode olhar. Artigo 155. 1A4. 4 anos prescreve em 8 anos. Então, a primeira coisa que você vai olhar. Daqui até aqui, deu 8 anos? Não, não deu, né? Aqui deu 3 meses. Certo? 3 meses. Aí, beleza, recebeu a denúncia, o processo correu, enrolou. Para que haja a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, quando nós estivermos aqui na data da sentença, você tem que ter aqui, doutores, 8 anos também. Daqui até aqui. Deu 8 anos? Não, não deu. Não deu, tá? Por quê? Porque é um prazo longo, tá? É um prazo longo. Agora, se o boneco for menor de 21, aí a situação já se torna mais tangível, porque aí não é mais 8, é 4 anos. Aí você vai ter que se perguntar, daqui até aqui deu 4? Não, não deu. Mas daqui até aqui deu 4 anos? Ah, bom, aí seria possível a prescrição. Tá? Então, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, doutores, ela é difícil de acontecer justamente por conta dos longos prazos prescricionais que a gente tem lá no artigo 109. Certo? Tá? Então, fica mais difícil acontecer. A não ser que o boneco seja o quê? Menor de 21 anos na data do fato. Aí ela fica mais factível, fica mais fácil de acontecer. Tá certo? Então, pergunto, doutores, estamos juntos até aqui ou não? Estamos juntos até aqui? Beleza. Então, veja só. Vamos seguir. Tá? Então, essa daqui, ó, prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Agora, veja só. Vamos pegar aqui nesse mesmo caso concreto, doutores, no mesmo caso, que aí eu já aproveito e falo da prescrição retroativa, que essa daí geralmente é o que a banca mais gosta. Tá? Eles adoram essa prescrição retroativa. Então, olha só, eu tenho um crime de furto, tá? Que prescreve em regra em 8 anos. Então, tá aqui. Dificilmente você vai ter 8 aqui ou 8 aqui, tá? Mas muito difícil mesmo, não vai acontecer. Mais fácil se ele for menor, aí pode até acontecer. Mas aí saiu a sentença, doutores, aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui para ter mais espaço. Aí, vamos imaginar aqui que saiu a sentença aqui. Saiu a sentença. Saiu a sentença. Ok. Esse cara foi condenado a quanto tempo? 1 ano. 1 ano. O Ministério Público não recorreu. Então, significa dizer o quê? Tá aqui. Ocorreu trânsito em julgado para a acusação. Pronto. Agora, veja que eu tenho 2 informações a mais aqui. Quais são as 2 informações? Eu tenho a pena em concreto e eu tenho a informação do trânsito em julgado para a acusação. Agora, eu posso olhar o quê? A prescrição da pretensão punitiva retroativa. Como é que eu faço isso? Agora eu não levo mais em consideração a pena em abstrato. Eu levo em consideração a pena em concreto. De 1 até 2, prescreve em quanto? Prescreve em 4. Então, agora eu vou ter que olhar o quê? Retroativamente, eu olho para trás. Daqui até aqui, da data da sentença até o recebimento da denúncia, deu 4 anos? Ou se ele for menor de 21 anos, 2 anos? Sim. Então, o crime está prescrito. Veja só, eu só conto daqui até aqui. Pô, Jair, posso contar do recebimento da denúncia até a data do fato? Não. A prescrição retroativa só conta nesse período aqui. Da data do recebimento
até a publicação da sentença. Entenderam o que eu falei ou não? Esse povo tá manjando horrores, velho. Certo? Ok? Muito bem. Aí, seguindo, tá? Pode ser que eu tenha analisado a prescrição. Então, veja só. Analisei a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que foi daqui até aqui. Olhei daqui até aqui, não deu. Saiu a sentença. Pela sentença, peguei, olhei para trás aqui, olhei para trás, também não deu. Existe ainda mais uma forma de prescrição? Existe, doutores. Existe sim. Tá? Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos aproveitar a mesma treta aqui. Então, vamos aqui, ó. Cacete. Então, aqui, ó. Chegou aqui, trânsito em julgado para a acusação. Certo? Então, eu preciso dessa informação, uma sentença de 1 ano. Ok? Então, como ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, eu posso também analisar uma outra forma de prescrição, que é a prescrição superveniente. Ora, se a prescrição retroativa eu conto retroativamente a sentença, a superveniente eu conto como? Superveniente a sentença, né, meu filho? Aí é outra coisa oftalmológica, né? Tá? Então, a prescrição superveniente, como é que eu conto ela? Mais uma vez, eu preciso de 2 informações. Eu preciso da publicação da sentença, tá, com a pena em concreto, e eu preciso que haja o trânsito em julgado para a acusação. Agora, veja só, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer que a defesa recorreu. Então, a defesa recorreu. Mas a defesa recorreu e aqui acabou. Acabou para a defesa. Transitou em julgado para a defesa. Então, aqui, ó. Trânsito em julgado para a defesa. Certo? Deu trânsito em julgado para a defesa. Deixa eu puxar para cá, que eu quero aproveitar o desenho. Estou econômico hoje. Trânsito em julgado para a defesa. O que eu vou pegar agora? Eu vou pegar esse mesmo prazo aqui, ó. Então, de 1 até 2 prescreve em 4, ou 2 se o cara for menor de 21 anos. Então, eu vou olhar agora, da publicação da sentença até o trânsito em julgado para a defesa, deu esse lapso temporal aqui? Se deu, aí eu tenho o quê? O trânsito em julgado para... Eu tenho o quê? A prescrição da pretensão punitiva superveniente. Então, agora vamos fazer um bem bolado aqui. Fazer um bem bolado. Para eu poder analisar a prescrição, tá, significa dizer que o problema, doutores, ele precisa trazer informações, tá? Então, veja só, o que eu preciso? Eu preciso da data do fato, eu preciso da data do fato, eu preciso da data do recebimento da denúncia. Por que a data do recebimento da denúncia é tão importante? Porque ela é o marco interruptivo da prescrição. Tá? Lembra lá do artigo 117, interrompe a prescrição? É o marco interruptivo. Tá? Beleza. Só com isso daqui eu já posso analisar a prescrição daqui até aqui e posso analisar ela daqui até aqui. Jair, não tem data da sentença no problema, mas não tem problema nenhum. Pode ser que, pela informação, então vamos supor que não tem data da sentença ainda. Vamos supor que você foi intimado para a apresentação das alegações finais e memoriais.
Tá? Eu ainda não tenho sentença, então, mas eu tenho essas duas informações aqui. Eu posso analisar a prescrição, considerando a data em que você foi intimado para a apresentação dos memoriais? Posso. Mas só tem uma forma de prescrição que eu posso olhar, que é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que leva em consideração a pena em abstrato. Só posso olhar essa. Não posso olhar outra, porque está faltando informação. Agora, se eu tiver a sentença e eu tiver a informação do trânsito em julgado para a acusação, aí eu posso olhar o quê? A prescrição retroativa. Eu posso olhar a prescrição retroativa. Certo? Agora, se o seu problema falar ainda, por exemplo, que houve o trânsito em julgado para a acusação, a defesa apelou e até hoje o recurso não foi julgado, até a data tal, aí eu posso olhar também o quê? A prescrição superveniente. Estamos juntos ou não? Entenderam o que eu falei, doutores? Tá? Então, essas questões aí, elas são muito, mas são muito recorrentes em prova. E aí vocês precisam saber identificar essas questões, tá? Precisam saber identificar essas questões no problema. Tá? Então, geralmente, o examinador, quando ele quer falar sobre prescrição, o que ele faz? Tá? Então, primeira dica, ele vai colocar no seu problema a data de nascimento. A data de nascimento ou a idade do boneco, doutores. Tá? A data de nascimento ou a idade do boneco serve para você identificar duas questões. A primeira delas, para saber se o cara era imputável na data do fato, né? Então, pode ser que o examinador, como ele já fez em outras oportunidades, ele pega e quer sacanear o candidato com uma resposta muito simples. Ou seja, o cara era inimputável. Quando você olha, o cara tinha o quê? 17 anos, 11 meses e 28 dias, por exemplo, na data do fato. Aí, meu filho, acabou. Ele é inimputável, não tem o que discutir. Mas, normalmente, isso aqui é raro acontecer. Mas o normal, o mais comum, é o cidadão pegar e colocar a idade do boneco, doutores, para quê? Para que você identifique a prescrição. Justamente porque você pode ter certeza, se o cara era menor de 21 anos na data do fato, tá? Então, se ele era menor de 21 anos na data do fato, você pode ter certeza que o examinador quer que você olhe para a prescrição. E você vai ter a confirmação dessa situação se constar no problema a data do recebimento da denúncia. Aí você pode ter certeza que ele quer que você olhe para a prescrição. Isso aqui é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Ok, doutores? Beleza? Muito bem. Aí, qual é uma outra pegadinha? Que eles costumam colocar na prova? Tá? Eles costumam sacanear o candidato com uma questão que está prevista no Código Penal, que trata do aumento da PPE, que trata do aumento da prescrição da pretensão executória, tá? Em 1/3 quando o cara for reincidente. Tá? Quando o cara for reincidente. Pessoal, presta atenção. Isso só se aplica à prescrição da pretensão executória. Não se aplica a essas formas de prescrição que eu já apresentei aqui para vocês, tá? Então, a prescrição da pretensão punitiva não tem esse aumento por conta da reincidência. Só
o prazo prescricional da pretensão executória, certo? Então, essa é uma outra pegadinha muito comum aqui que eles costumam jogar para ferrar o candidato. Por quê? Porque aí, quando você olha lá e aumenta de 1/3, o crime não está prescrito, quando na verdade ele está prescrito. Por quê? Porque não se aplica. Tá certo? Outra questão que derruba muita gente aí, doutores, que derruba muita gente aí, é o artigo 119. Tá? Essa questão aí, quando cai, pode pegar e abraçar o capeta. Olha só. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Veja só. Vamos supor o seguinte. O boneco, doutores, um caixa de supermercado, ele trabalhava como caixa de supermercado e ele percebeu aí que determinado dia da semana, ele tinha uma facilidade em fazer desfalque no caixa, em fazer pequenas subtrações no caixa. Então, ele pegou e durante algumas semanas, todo dia da semana, ele realizava um furto. A empresa começou a investigar, começou a puxar nas câmeras de segurança e percebeu-se o quê? Que ele praticou vários furtos, sempre com o mesmo modus operandi. Sempre com o mesmo modus operandi. Tá? Ok, ele foi denunciado, portanto, pelo artigo 155, 155, tá? Por quanto? 5 vezes. Então, 155 mais 155, mais 155, mais 155, mais 155. Então, 1, 2, 3, 4, 5 crimes de furto. Muito bem. Em regra, doutores, em regra, o que nós temos aqui? Nós temos um concurso material de crimes, não é? Nós temos um concurso material de crimes. Mas é possível que se considere o quê? Isso daqui também como uma continuidade delitiva. Tá? Então, na verdade, nós não teríamos 5 crimes, nós teríamos um único crime de furto. Então, eu teria o quê? O artigo 155, caput, na forma combinado com artigo 71 do Código Penal, que indica o quê? A continuidade delitiva. É uma forma de concurso de crimes. Tá certo? A continuidade delitiva. Aí, pessoal, o que acontece? Vamos supor que o juiz pegou e aplicou a pena, como os crimes foram iguais, todos eles foram iguais, ele aplicou a pena de 2 anos para cada furto. 2 anos para cada furto. Como as penas são iguais, eu posso pegar qualquer uma delas e aumentar de quanto? De acordo com o artigo 61. Aí já aproveita outra coisa que eu já vou te ensinar, tá? Isso aí já é pacificado. Como é que o juiz exaspera a pena? Tá? Já expliquei isso para vocês na semana passada, não foi? Foi na semana passada que eu falei de concurso de crimes. Então, eu tenho aqui, se eu tenho 2 crimes, eita porra, se eu tenho 2 crimes, eu vou aumentar de 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, né? É 1/3, com 5 crimes, 1/3. Então, quanto é que eu vou aumentar aqui? Vou aumentar de 1/3. Então, 2 anos mais 1/3 vai dar quanto? 1/3, doutores. 1/3 de 1 dá 4, né? Então, 2 anos e 8. 2 anos e 8 meses. Tá?
Ok? Todo mundo entendeu a lógica aqui? Do que foi que aconteceu? Aí, doutores, presta atenção. Olha aqui, isso aqui que é legal, ó. Então, vamos lá. Processo aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu vou precisar desse espacinho aqui. Então, processo aqui. Vamos supor que a data do recebimento da denúncia, a data do recebimento da data do fato, tá? Os fatos aconteceram em determinado período. Temos aqui a data do recebimento da denúncia. Tá? Recebimento da denúncia. Quando é que foi esse recebimento da denúncia? Vamos colocar aqui 1/2 de 2019. 2019. Ok? Outra informação. O nosso boneco aqui, ele tinha 20 anos na data do fato. 20 anos. Ele tinha 20 anos na data do fato. Ok? Muito bem. Aqui, ó. O juiz publicou a sentença no dia 1/2 de 2021. 2021. O Ministério Público não apelou, então trânsito em julgado para a acusação. Trânsito em julgado para a acusação. Eu pergunto para vocês, o crime está prescrito ou não? Tá? Então, a pena final ficou acomodada aqui em 2 anos e 8 meses. Tá? Olhando para essa informação aqui, eu quero que você me diga se o crime está prescrito ou não. Se está prescrito ou não. Quem tem coragem? Mas, ó, não adianta falar só sim ou não. Você vai ter que matar a cobra e mostrar o pau, meu filho. Tá prescrito ou não? Porque olha só, se liga, cabeção. Se eu levar em consideração, que diabo é isso? Se eu levar em consideração a pena de 2 anos e 8 meses, mais de 2 até 4 prescreve em 8. Como ele era menor de 21 anos, prescreve em 4. Daqui até aqui, deu 4 anos? Não. Não deu. Então, você olha para mim, não, Jair, não está prescrito. Por quê? Ó, fiz certinho do jeito que você ensinou. Peguei a pena em concreto, considerei que ele era menor de 21 anos, tinha o trânsito em julgado para acusação, data da sentença, tá? Prescreve em 4, daqui até aqui não deu 4 anos, então o crime não está prescrito. Tá? Tá certo? Não! Não tá certo. Por quê? Que eu acabei de falar para você o quê? Que quando se trata de concurso de crimes, tá? Acabei de falar para você desse artigo. Quando se trata de concurso de crimes, eu levo em consideração o quê? Não a pena total, mas a pena isolada de cada um deles. Tá? O crime considerado individualmente. Então, nessa situação, de 1 até 2 prescreve em quanto? Em 4. Como ele era menor de 21, prescreve em 2. Daqui até aqui, deu 2 anos? Deu 2 anos. Então, significa dizer o quê? Que toda a série está prescrita, meu filho. Está tudo prescrito. Tá? Essa questão, doutores, ela é uma questão maravilhosa, tá? Maravilhosa para derrubar candidato. Não vocês, né? Porque agora só cai quem quer, né? Tá? Só cai quem quer. Tá?
Muito bem. Então, aqui, a gente teve aqui, de forma muito en passant, né? De forma muito superficial, doutores, tá? De forma muito superficial, as regras básicas da prescrição da pretensão punitiva, tá? Lembrando que o que separa os dois aqui é o trânsito em julgado, tá? Aqui, quando você olha do trânsito em julgado definitivo para trás, prescrição da pretensão punitiva. Aqui, prescrição da pretensão executória, tá? Punitiva e executória. Tá certo? Tá? Então, eu desenhando aqui e não mostrando, né? Adianta muita coisa, né, velho? Então, tá aqui, ó. O que muda aqui é o trânsito em julgado, tá? Então, aqui, prescrição para trás, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória aqui na direção depois da sentença, tá? Então, é isso, doutores. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Se foi útil para você, manda um joinha aí, tá? Manda um joinha. Isso, meu filho. Francimeire. Diga, Fran, minha promotora. Desculpa, professor, eu cliquei aqui sem querer. Foi sem querer, foi? Não, tá perdoada. Eu estou ouvindo aqui tudinho. Então tá bom, gente. Olha só. Valeu, Paulo. Gente, olha só. O Igor já me passou aqui, tá? Nós teremos aí, eu acho que no dia 20/10, né, Igor? 20/10 agora. Semana que vem tem um feriadinho, graças a Deus. Dia 20/10 a gente vai ter uma outra live, só que agora a gente vai entrar em processo penal, tá? Então, processo, eu não lembro agora qual é o tema. Posso olhar aqui. Procedimentos criminais, doutores, isso, tá? E isso daí é um assunto aí, gente, que também, dá nó na cabeça de muita gente. Então, vou passar só o suprassumo daquilo que você precisa saber para identificar os procedimentos e qual é a particularidade de cada um. Vocês sabem que aquela linha do tempo do processo, lá, se você não sabe ela, abandona, muda de área, tá? Pronto, vai ser, sei lá, vai para direito de trabalho, tá? De repente, você pode até ser um tributarista, tá? Mas criminalista tu não vai ser, não, tá? Então, abandona essa área aí. Se você não sabe a linha do tempo do processo, você muda de área, tá? Então, procedimentos, e aí depois, doutores, na sequência, recursos, tá? Então, só com isso daí a gente já dá mais ou menos uma visão ampassando do processo, tá? Do direito penal e do processo penal. Ok? Certinho? Então, doutores, sem perguntas, sem dúvidas, obrigado pela presença de todos. Igor, obrigado pela organização aí, pela parceria, tá certo? Dia 20, então, estamos junto, tá? Qualquer dúvida, o pessoal pode pegar. Quem ainda não me segue no Instagram, vou deixar o @ aqui, tá? Já tá errado, né? Se não tá, você já tá perdendo muita informação aqui, tá? Então, infelizmente, tá? Cadê o meu... Beleza? Então, quem não me segue aí, tá aí meu @ doutores. Tá? Já tem muita informação, minhas teses de defesa estão todas elas lá. Para quem vai fazer exame de ordem, é condição sine qua non, tá? Beleza? Gente, obrigado, bom final de semana, boa semana seguinte, bom feriado. Tamo junto, até a próxima.